A real Bible believer punctuates every one of these promises of God with amen. That's right. You can't believe it all? You say, well, I believe this, but I don't know about that. You've got the same interpreter that Eve had. Um verdadeiro crente, a Bíblia pontua cada uma dessas promessas de Deus com um amém. Isso mesmo. Se você não consegue crer nisso tudo, diz, bem, creio nisso, mas não sei quanto a isso. Você tem o mesmo intérprete que Eva teve. He tried to interpret it to Eve. Oh, this is right, and that's right, and oh, that's true to that, but surely God said so. And every word, not one word or one phrase of it can be misextended. Ele tentou interpretar a Eva. Oh, isso é certo, aquilo é certo, e é realmente isso, mas certamente que Deus disse assim, e cada palavra, não há uma palavra ou uma frase dela que possa ser retida, aceita erroneamente. If you don't accept it with all your heart, every bit of it, then you might as well not even start wrong. Remember, it was one little phrase of it that turned around that caused every sickness, every heartache, every death, everything to cause it all. Se você não a aceita de todo o coração, cada partícula dela, então você nem mesmo poderia começar em absoluto. Está vendo? Lembre-se, foi uma pequena frase dela, simplesmente invertida, que causou toda a doença, toda a angústia, toda a morte, tudo. Causou tudo isso. Just by misbelieving one little phrase caused all this. You think this deliberately walking over one little phrase will get you back when people don't accept half of it come down and call themselves Christians. Apenas por não crer em uma pequena frase causou tudo isso. Você acha que passar deliberadamente por cima de uma pequena frase irá levá-lo de volta? Quando as pessoas não aceitam a metade dela, às vezes, e então se chamam de cristãs, está vendo? He's all about it. It's just got to be put together. There's only one to do it. That's the Holy Spirit by interpreting it by his own fulfilling what he said he do. Está vendo? Está tudo certo. Cada partícula dela só tem que ser colocado junto. E há apenas um que pode fazê-lo, o Espírito Santo, ao interpretá-la por seu próprio cumprimento do que ele disse que faria. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus. Vamos adorar nosso Senhor Jesus Cristo com o corinho 79, para nós darmos início no culto desta noite. Predestinação nos leva a ti. Glória a Deus. Predestinação nos leva a ti. Voltaremos a viver com Cristo em glória. Chegaremos a esta terra em santidade. E de mãos com Deus vou caminhar. Aleluia. Porque somos filhos vencedores, filhos vitoriosos, venceremos contra o mal. Porque somos filhos vencedores, filhos vitoriosos, venceremos contra o mal. Glória a Deus.
palavra de oração. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos pela fé uma vez mais, Senhor. Venhamos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para ouvir os Teus conselhos, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade para cada um de nós, Senhor. Ó Pai Celestial, que seja dado glória, Pai, no fundo da nossa alma, do nosso coração, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, digno de toda a glória. Senhor Jesus, pedimos perdão de nossas falhas uma vez mais, que o Senhor olhe através da Tua misericórdia para cada um dos Teus filhos. Ó Pai Celestial, que cada um possa voltar abençoado, Senhor, e que cada um possa receber uma porção a mais do Teu Espírito Santo. Ó Deus, aqueles que não puderam ouvir, ó Pai, dá força a eles, Senhor, abençoa de igual maneira, Senhor, e aqueles que estão através da internet também, que possam ser grandemente abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que oramos e pedimos as Tuas bênçãos. Amém. Pode aceitar, irmãos? Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com o hino número 11. As riquezas mundanas nada valem para mim. As riquezas mundanas nada valem para mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Tenho o livro da vida que é escrito por ti.
foi vencedor, né? Que é vencedor, e nós somos igualmente, amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos cantar mais um louvor. O Vale de Bênção é o número 56. Glória a Deus. Eu desci para o vale de bênção e paz, e sinto comigo Jesus, seu sangue aos humildes garante perdão, seu Espírito enche de luz. Glória a Deus. Entrai
O irmão Mateus estará orando pelas ofertas. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso bondoso e amado Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio, pela graça que nos tem alcançado, Pai, de poder estar em Sua presença. Amém, meu Deus. Como é maravilhoso estar aqui. Abençoa cada um dos seus filhos que entrou por essas portas, Pai, ajuda aqueles que não puderam estar aqui. E como parte deste culto agora, Pai, pedimos que o Senhor abençoe, Pai, essas ofertas que serão levantadas para a Sua obra. Amém. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem sei qual dia que eu hei de partir, mas eu sei quando a sua presença luzir será grande glória para mim. 192. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, aleluia. Será grande glória para mim, mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim. Do canto dos anjos ainda não sei nem que sinfonia eu lá ouvirei, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim. Glória a Deus. Será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim. Não sei que morada Jesus me há de dar, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isto será céu para mim, aleluia. Só isto será céu para mim, só isto será céu para mim, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isto será céu para mim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos receber o nosso pastor com o corinho. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer.
Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, tua graça e tua misericórdia. De, Senhor, ainda nessa era, nós poder ouvir tua voz, ouvir tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. E agora, Senhor, cremos que nosso coração já foi, Pai, aberto, está dilatado, Senhor, para ouvir tua palavra. Cremos que nossos ouvidos espirituais estão atentos, Senhor. Ó Pai, a mente natural, Senhor, os problemas, correrias, Senhor, passaram e agora nós estamos prontos para ouvir tua voz. Fala com cada um de nós, ó Pai, e anima nossa fé para nós prosseguir nessa jornada. Abençoa, Senhor, esses louvores que nós entoamos, que o Senhor receba, é do nosso coração que fazemos, a nossa adoração, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, e cremos que o Senhor falará conosco essa noite e animará nós para prosseguir na jornada. Cremos que toda a tua palavra é verdadeira, Pai, e ela se cumpre e nós cremos nela. Em nome de Jesus Cristo, encomendamos o culto a Ti. Tudo, Senhor, o que for feito aqui, o trabalho, seja para a honra e glória do Teu nome. E que ao final haja cura, bênçãos a favor dos Teus filhos, ó Pai, em todos os lugares, pois encomendamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Eu vou aproveitar os irmãos em pé, nós já vamos ler a Bíblia, irmãos. Que Deus continue nos abençoando, né? Vamos ler Marcos 16. Os irmãos que têm a palavra. São Marcos, capítulo 16. E também nós vamos ler São João 14. Marcos 16, 14. E depois nós vamos ler também São João. Então vamos ler essa escritura primeiro, né? Diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amém. Também São João. Louvado seja Deus. São João 14, verso 12. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Os irmãos podem se assentar, que o Senhor Jesus Cristo, né, acrescente as bênçãos à leitura da palavra. Nós nessa noite vamos iniciar a mensagem, né? Confirmação da comissão. Ela foi pregada 22/1/62. Eu creio que já o Pão Diário já falou bastante coisa para nós, né? Amém. Essa manhã, ou melhor, né, no início do culto, e eu creio que nós vamos ser grandemente abençoados com essa mensagem. Amém. Nós fizemos o roteiro de viagem e os irmãos ali de Reserva, Ivaí, Guamiranga,
Teixeira Soares envia uma saudação a vocês, eu creio que os irmãos recebem, né? Amém. Cultos abençoados, tivemos alguns visitantes em Guamiranga, ouviram a voz de Deus, ouviram a palavra de Deus, né? Que é importante quando vem um visitante, que eles possam, né, ver a fé que nós cremos, né? Amém. Porque nós aqui, pela graça e a misericórdia, não foi por nossa bondade ou por merecimento, mas nós ouvimos a voz do sétimo anjo, a voz do mensageiro. Glória a Deus. E ele veio, eu creio, foi enviado por Deus nessa era para restaurar a fé dos filhos, né? Amém. E desse tempo presente, a fé dos pais apostólicos, para que nós pudéssemos ter aquela mesma fé pentecostal. E por isso muitos hoje negam, né, a palavra e não podem pregar cura divina, não podem, né, pregar que esses sinais seguem, porque não tem a fé que realmente necessita para isso, né? E essa fé, ela está sendo restaurada. E o profeta, mesmo nessa mensagem, vocês vão ouvir dizendo, né, que se eu não tivesse fé o suficiente para fazer operar Marcos 16, mesmo assim eu não ficaria na frente de alguém que tivesse essa fé. Eu apoiaria, eu estaria do lado. E muitos não têm essa fé que se requer, mas deveria ser humilde, né? E apoiar quem tem. Nós cremos que nosso profeta, quando esse dom foi dado, né, de cura divina e manifestado, foi para chamar a atenção a essa mensagem, mas esse dom estava na terra, né? Amém. E nós cremos que hoje ele está naqueles que creem. Amém. Amém? Porque quando nós lemos ali, ele não diz que estes sinais seguirão aos profetas, esses sinais seguirão aos evangelistas, esses sinais seguirão os pastores, mas diz, esses sinais seguirão aos que creem. Amém? Por isso o profeta, até em uma de suas determinadas mensagens, ele fala, né, de uma irmã que o Espírito Santo veio e falou com ela ali, né, na audiência. Ela estava dando ali a preferência, né, a preeminência ao profeta de orar pelos enfermos. E ali estava uma mãe com uma criancinha adoecida, chorando, né? E o Espírito Santo veio e constrangeu ela ali, né? Vá e ore por essa criança, né? E ela sendo uma mulher, né? O Espírito Santo desceu, vai e ore por ela, né? E ela não queria, porque sabia que o irmão Branham ia orar pelos enfermos. E ela ficou assim, não, mas ele vai orar, né? E logo o Espírito Santo veio de volta e constrangeu ela ali de novo, falou, vá orar, né? Ela foi e perguntou para a mãe, né? Eu sei que o irmão Branham vai orar, mas eu posso orar pela criança? E daí ela orou. O irmão Branham, na hora que veio na plataforma, disse, viu? Foi o Espírito Santo que falou para que essa mãe, para que essa irmã orasse por essa criança, e essa criança foi curada. Amém. Glória a Deus. Então veio e confirmou a cura. Amém. E nós cremos nisso, porque os sinais seguem aos que creem. Amém. Então, quando nós vemos a Escritura, né, que ela está na Bíblia, identificada na Palavra de Deus, e mesmo assim, nós não temos aquela fé que se requer ainda, nós temos que esperar em Deus, porque ela se cumpre. Amém. Cada palavra que Deus pôs na Bíblia, ela se cumpre. Nós não podemos dizer, a Bíblia foi alterada. O profeta veio e ele vindicou essa Bíblia. Ele disse, essa Bíblia está certa. Amém. 100% certa, né? Amém. Ele não tirou nada dela, ele não acrescentou nada a ela. Ele pregou da maneira que está escrito aqui. Amém? E quando nós ouvimos essa mensagem, então ela é a pura palavra de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Nós já vamos ouvir a mensagem, né? E eu espero que o Espírito Santo vivifique essa porção em nosso coração. Amém. Deus nos abençoe, irmãos, no nome de Jesus. Então vamos ouvir a mensagem
confirmação da comissão. Porque eu vou para meu Pai. Eu gostaria de tomar o tema, querendo o Senhor, sobre a confirmação da comissão. Como tema, e só para falar, tenho umas escrituras e anotações feitas que podem nos ajudar. Agora, confirmação da comissão. Agora, acho que qualquer coisa deve ser confirmada. Se você construísse uma casa, ela teria de ser construída de acordo com a especificação. Ou não confirmaria uma casa a ser construída. E você teria de derrubá-la, construí-la de novo. E acho que também, se você estivesse indo pela estrada ou no seu trabalho, e se alguém chegasse e dissesse: sou agente dos Estados Unidos, eu agora o prendo em nome do meu ofício. Agora, você tem direito de dizer a esse homem, se olhasse para ele, estaria de uniforme distintivo. Isso ainda não faria dele um agente dos Estados Unidos. Qualquer fingido poderia usar isso. Você pode comprar um distintivo aqui em uma loja de artigos de 10 centavos, ir a qualquer bazar e comprar um uniforme ou qualquer coisa. Isso não faz dele um agente dos Estados Unidos. Para se identificar, ele tem de ter seus documentos com o selo neles, para confirmar sua afirmação de que é agente dos Estados Unidos. Ele não é nada até ser confirmado que é. Ele confirmou sua comissão e o faz por uma declaração selada, uma declaração para mostrar que esse homem prestou um juramento. E ele sua comissão foi selada com o selo dos Estados Unidos. E então, por cima do seu nome, e isso o torna, então, quer esteja usando distintivo ou esteja de uniforme. Enquanto levar esse documento, ele é o agente. E essa é a sua comissão. Apenas um distintivo e um uniforme não adiantarão. Vemos isso tantas vezes no exército. Soube por meus irmãos e muitos os que estiveram no exterior, que muitas vezes os japoneses e os alemães e os outros países estrangeiros que estavam contra nós na guerra, se podiam pegar um soldado morto, então pegar um de seus soldados em quem o uniforme servia. Ora, ele podia se passar por um soldado americano. E ele tinha de ser devidamente identificado, ou eles nunca acreditariam em seu uniforme, ou talvez na plaqueta que tinha no pescoço. Ele tinha de ser identificado como soldado americano, pois poderia facilmente ser um espião. Qualquer espião barato pode usar o uniforme dos Estados Unidos. E vemos isso em todas as esferas da vida. Vemos isso hoje, talvez na rua. Ouvimos muitas pessoas dizerem que são americanas. E aqui faz algum tempo, saindo do quartel que havia lá em Jeffersonville, eu estava andando certa manhã, fazendo patrulha, e havia um sujeito bem vestido, andando pela rua, com um grande charuto na boca, um funcionário do governo. E ele olhou para mim, de manhã, cedo, de óculos escuros. Eu disse: bom dia, senhor. Ele olhou para mim e disse: foi andando. Agora, pensei comigo mesmo:
eu não deveria dizer nada, mas no meu coração ele não era bem americano, pois os princípios americanos não se baseiam em coisas assim, certo? Companheirismo, tolerância, boa vontade. Agora, vejam, nem todos os que vivem nos Estados Unidos são americanos. Há espiões, comunistas e tudo mais. E o único jeito de se poder realmente conhecê-los, se estão certos ou não, é mesmo pelo que está dentro deles. Se o coração deles está nos Estados Unidos ou apenas sua carteira, entendem? Depende do que é. Qualquer fingido pode ter essas pretensas credenciais e ainda assim não ser um verdadeiro artigo genuíno. É por isso que creio que todos os que cruzam nosso caminho, chamando-se de cristãos, embaixadores enviados do céu, devem ter uma confirmação da sua comissão. Creio que deveria haver uma confirmação da sua comissão. Agora, vemos que Jesus disse aqui em Marcos, capítulo 16, que todos os que ele enviou sob comissão levariam a confirmação. Estes sinais seguirão aos que creem. Agora, ele não disse, eles sigam, ou pode ser que sigam. Ele disse, ide por todo o mundo. Agora, alguém quer tirar essa condição de 2000 anos atrás. Mas ele disse, todo o mundo, a toda a criatura. Estes sinais seguirão em todo o mundo e a toda a criatura. Estão entendendo? E esses eram os sinais que haviam de seguir para aprovar a identificação. A Bíblia disse, o Evangelho não veio a nós só em palavras, mas pelo poder, manifestações do Espírito Santo. Em outras palavras, é o Espírito Santo tomando a palavra de Deus e manifestando-a. E por outro lado, o único jeito dos sinais de Marcos 16 poderem seguir ao crente é que o próprio Espírito Santo tome a palavra de Deus e a demonstre ao povo. É isso. Agora, a fé faz essa palavra viver. Estão vendo? A palavra é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E então Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes, vos será feito. É ficar com Cristo na palavra. Não vão para a direita ou para a esquerda. Fiquem firmes com ela. E então, de fato, não é a sua palavra, é a palavra dele. E a palavra dele tem o poder e a autoridade por trás dela. Agora, esse é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, ou o poder da palavra de Deus, vem com a palavra de Deus. Isso fará a palavra de Deus se manifestar. E de por todo o mundo demonstrar o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Que belo cenário é esse! Se nós aprofundássemos agora e ouvíssemos, essas eram as credenciais que haviam de estar em todo homem que saísse pregando o Evangelho. E ninguém tem direito de pregar o Evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Jesus não permitiu que Pedro, Tiago, João, nenhum dos demais pregasse o Evangelho até esperarem na cidade de Jerusalém
até o Espírito Santo os encheu. Pois é o Espírito Santo que faz a palavra de Deus entrar em ação. Agora, essa mesma palavra está tão viva esta noite como na hora em que foi falada. Só precisamos do Espírito Santo por trás da palavra para colocá-la em ação e demonstrar o poder que ela prometeu. Cada bênção que Deus prometeu, tudo, ele disse, pode ganhar vida se o Espírito Santo estiver por trás da palavra, pois é o que vivifica a palavra e lhe dá vida. E agora, sabemos que é isso mesmo. Jesus disse, estes sinais seguirão a todos que eu enviar. Outros recusam só isso. Certamente, qualquer incrédulo, qualquer crítico da palavra pode vir com uma identificação de alguma denominação, alguma organização feita pelo homem ou algo e dizer, sou presbiteriano, luterano, batista, seja o que for. Ele poderia facilmente identificar-se no companheirismo dessa mesma igreja denominacional por causa das suas credenciais. Mas suas credenciais só vêm de uma organização que foi formada por uma teoria e não pela palavra de Deus. Mas Deus, se Ele é enviado por Deus, estes sinais seguirão aos que creem. Jesus disse isso. Estão vendo? É um ou outro. Se tomamos o que alguma organização disse, o que alguma teoria feita pelo homem disse, eles pregarão uma doutrina dessa teoria. E então, essas são suas credenciais para a junta de diáconos. Ou seja o que for, de que estão em bom companheirismo com essa organização. Não tenho nada contra isso, entendam. Mas só estou defendendo o que Jesus disse. Ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. E Jesus disse em São João 14:12, na verdade vos digo, isto é, de fato vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E como pode um homem crer que é enviado por Deus, e então se virá e negar a própria comissão que Deus disse que seria? Seria a identificação de cada pessoa que ele enviasse? Como pode um homem dizer, não existe isso de batismo do Espírito Santo? Como pode um homem dizer, não existe isso de cura de enfermos? Como pode um homem dizer, não existe isso de falar em línguas, expulsar demônios? Quando essas eram exatamente as credenciais que Jesus colocaria em cada crente que ele enviaria. Essa é a autoridade. Agora, vocês podem estudar e conseguir um PhD, um LLD e o que mais quiserem fazer, e tudo bem. Essas são suas identificações para com essa organização, e isso está bem. Não tenho nada contra elas, gostaria de tê-las. Mas a identificação de quando Jesus envia um homem é estes sinais seguirão aos que crerem. Essas são as identificações de que ele foi enviado por Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, como eu disse, qualquer homem fingido pode pegar um uniforme ou um distintivo, mas isso na verdade não é uma credencial. São as credenciais que contam, não o uniforme ou o distintivo. E há muitas pessoas, e é uma pena que eu tenha de dizer isso, mas é a verdade. Devemos ser honestos. Há muitos do nosso povo pentecostal que estão usando apenas o distintivo e o uniforme. Vejam, pois vivem tão diferente de como realmente um pentecostal deveria viver. Até não haver valor. É só para censurar a causa. Isso mesmo, deixa as pessoas desconfiadas. Mas Jesus deu a verificação de que estaria bem, pois estes sinais seguiriam aos crentes.
Isso é uma coisa. O Espírito Santo olhou para baixo, para o decorrer do tempo, e viu que homens perverteriam sua palavra e causariam isto, aquilo e aquilo mais. Assim, ele deixou isso tão claro e tão evidente que não há como contornar. Ele disse: estes sinais seguirão aos que creem. Agora sabemos que isso é verdade. Um incrédulo pode portar estas credenciais denominacionais, mas não é o que o torna um enviado por Deus. Eles andam por aqui com todos os tipos de livro debaixo do braço, por todo o país. E isto, Jeová é isto, e tal, e tudo isto, aquilo, mas isso não faz com que seja assim. Não, Senhor. Jesus disse: testai-nos pela palavra. Isso mesmo, a palavra: estes sinais seguirão. Vocês creem no poder de Deus? Oh, nossa igreja ensina que nossa igreja, isso não tem nada a ver. É o que a palavra de Deus diz. Amém. Sim, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. A palavra viva, falada por um Deus vivo, deve estar em um ser vivo. Como pode um homem ou uma mulher que afirma ter o batismo do Espírito Santo negar o que Deus disse em sua palavra? Pois é o próprio Espírito Santo que escreveu a palavra. É o próprio Espírito Santo que está falando através da pessoa. Isso mesmo, tem de ser. Ele não pode fazer. Sim, Senhor. Agora, mas isso, um homem pode vir e dizer: tem um cartão de companheirismo, pertence a esta ou aquela igreja. Isso ainda não o torna certo. Ele pode ter um PhD, LLD e tudo mais, de alguma grande escola. Tudo bem. Nada contra isso. Isso ainda pode estar bem. Não tenho nada contra isso, mas se Deus o enviou, e se ele nega esta comissão aqui, se ele tem aquilo mais isto, maravilhoso. Mas se tem aquilo sem isto, então não adianta, entende? Isso mesmo. Está bem se um homem usa um uniforme e um distintivo como as credenciais. Muito bem, mas ele poderia usar o uniforme e o distintivo sem as credenciais. Isso mesmo. Por isso, é a confirmação de uma comissão que tem de estar presente, tem de estar, sem dúvida. Este incrédulo que poderia passar e dizer: bem, não creio que exista isso de batismo do Espírito Santo. Nossas escolas têm ensinado que aqueles dias já passaram. Não precisamos mais disso. E há tantos deles que creem nisso. Há tantos deles que creem sinceramente nisso. Bons homens. É porque ouvem a escola em vez de a palavra de Deus. Isso mesmo. Aqui faz um tempo, em certo lugar, havia uma mulher. Ela tinha um filho e ele tinha um chamado de Deus na vida. Parecia ter. E a pobre mãe teria enviado à escola fazer tudo o que pudesse para que ele se formasse. O que é uma boa coisa a fazer. Mas ela o enviou ao tipo errado de escola. Ela o enviou a um lugar em que começaram a ensinar o contrário da palavra de Deus e ele continuou. Ela lavava roupa para ele estudar e tal, e muito tempo se passou. E por fim ele ficou um tempo sem ir para casa. A velha mãe adoeceu. Ela ficou muito doente. Ele ficou tão mal que o médico disse que ela não ia viver, que ia morrer. Então ela pediu para um dos vizinhos enviar um telegrama para seu filho, para voltar para casa imediatamente, pois estavam esperando que ela morresse. E assim o vizinho enviou o telegrama, e então o rapaz se preparou para ir. E depois de um tempo, outro telegrama chegou e disse: fique tranquilo, ela está bem. Então, vários meses depois, o rapaz chegou em casa para visitar a mãe. E ele disse, regozijando-se por ela, e dizendo que tinha seu diploma de bacharelado. E tudo o que ele tinha feito e como foi bem na escola. E ele disse: a propósito, mãe, disse, esqueci de lhe perguntar. Disse: a senhora me enviou um telegrama faz uns 6 meses para voltar para casa. Disse: fiquei muito preocupado.
E disse: fiquei tão assustado com isso. Ele disse: aprontei-me para vir. E então chegou outro, lembrando dizendo que a senhora estava bem, que tinha sarado. E fiquei tão feliz por isso. Mãe, gostaria de lhe contar, ou mãe, gostaria que lhe contasse o que aconteceu, que tipo de remédio o médico lhe deu e que médico a atendeu. Disse: gostaria de ir e comentar com ele sobre o seu ótimo trabalho. Ela disse: muito bem, filho. Disse: o doutor Jesus foi quem fez isso. Ele disse: quem? Disse: o doutor Jesus. Ela disse: o doutor fulano de tal, meu médico, veio aqui e minha febre estava tão alta que eu estava fora de mim. E disse: disseram que piorei e que ia morrer. E ela disse: sabe onde fica aquela pequena missão virando a esquina lá no beco? Sim. Disse: aquelas pessoas estavam tendo reunião de oração lá certa noite e disseram que o Espírito Santo lhes disse para virem aqui orar por mim. E disse: assim que oraram por mim, toda a febre passou. E ela disse: oh, filho. Ela disse: aleluia. Ela disse: estou curada. Oh, ele disse: mãe, que audácia. Ora, a senhora não deve se envolver com pessoas assim. Ele disse: ora, a senhora não deve receber essas pessoas aqui. Ela disse: oh, por que, filho? Disse: ora, glória a Deus. Ele disse: mãe, não diga essas coisas. Disse: ora, a senhora me deixa chocado. Disse: ora, a senhora não deveria dizer essas coisas. Ora, essas pessoas não têm instrução, elas não sabem nada sobre a Bíblia. Oh, ela disse: como assim, filho? Disse: elas vieram e leram a Bíblia para mim, onde dizia: estes sinais seguirão aos que creem. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Disse: espere, já li isso muitas vezes, tenho marcado na minha Bíblia, vou lhe mostrar. Oh, espere aí, mãe. Disse: isso é Marcos 16. Sim, é aí que está, querido. Disse: Marcos 16. Disse: oh, mãe, disse: veja, essas pobres pessoas, elas não sabem de nada. Disse: aprendemos na escola que Marcos 16, no capítulo 9 em diante, não é inspirado. Entende? Realmente não é inspirado, foi acrescentado. E a pequena mãe disse: glória a Deus, aleluia. E o rapaz disse: mãe, o que quer dizer com isso? Disse: só estava pensando. Disse: pensando em quê, mãe? Ela disse: se Deus me pode fazer isso com uma palavra não inspirada, o que ele poderia fazer com a que é realmente inspirada? Isso mesmo. Estão vendo? É isso. Oh, que coisa! O que houve? Aquela pequena missão virando a esquina tinha uma credencial, talvez não um PhD ou LLD, mas eles tinham as credenciais de Deus. Esses sinais seguindo os que creem. Jesus disse que o faremos. Eles tinham a confirmação de Deus. Eles tinham sua comissão de irem pôr as mãos sobre os enfermos e fizeram do jeito que ele disse para fazer, e Deus confirmou a palavra com sinais seguindo. É uma confirmação de que foram enviados por Deus. Sim, Senhor, é verdade. Muito bem. Agora, essa é uma boa lição, pois o rapaz tinha ido estudar. E de fato tinha seu PhD, mas eles tinham a confirmação da palavra. Ele tinha a confirmação de um diploma de certa faculdade, mas eles tinham a confirmação da palavra de Deus com o Espírito Santo para sustentar o que estava falando. Sim, Senhor, e Deus lhes deu os sinais. Sim, Senhor. Oh, como agradeço a Deus por isso. O povo de Deus sempre tem isso. Agora, sem dúvida, o incrédulo terá de ter um pouquinho da palavra de Deus para torcê-la, para ajustá-la ao crédito.
para torná-lo mais enganoso. Agora, você sabe, a maior mentira que já foi contada tinha muita verdade, né? Isso mesmo, lembrem-se. A primeira mentira que já foi contada tinha 95% de verdade. Quando Satanás disse a Eva no jardim do Éden, Deus disse tudo isso. Ele admitiu, isso mesmo. Ele admitiu, isso mesmo. Tudo o que Deus disse, mas disse, certamente não morrerás. E está, alguém poderia dizer, estavam aqui no tabernáculo em certa noite. Sim, todo o povo se reuniu. Sim, eles cantaram hinos. Sim, e o ministro pregou. Sim, isso mesmo. E então, sabe de uma coisa? Passaram a garrafa e todos ficaram bêbados. Errado. Estão vendo? Foi o Espírito que caiu. E todos se embrecaram. Estão vendo? Foi só essa diferença, veja, de que não estavam passando uma garrafa, mas uma bênção espiritual de Deus caiu sobre o povo. Eles cambalearam, eles caíram e agiram assim. Mas não foi uma garrafa que fez isso, foi o Espírito Santo confirmando sua palavra, os sinais acompanhando. Estão vendo? Tudo parecia certo, menos a garrafa. Estão vendo? Agora eu diria, você estava lá? Sim. As pessoas estavam lá? Sim. Elas trabalharam? Sim. Sim. Tudo isso? Sim. Tudo certo, exceto uma única coisa. Então é assim que o incrédulo, a pessoa não identificada por Deus, ela dirá, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, creio que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Creio em todas essas outras coisas, vocês estão vendo? Mas quando se trata dessa outra parte, isso foi para outro dia, estão vendo? Aí está a mentira. Isso mesmo, ele está tentando torcer um pouco da palavra certa para torná-la enganosa para as pessoas. Mas o que? Jesus esclareceu isso. Ele disse, estes sinais confirmarão a mensagem que eu enviei. Sim, Senhor. O pregador Batista, no passado, ainda amo o Batista, mas descobri outra coisa. Agora, não é exato. A igreja pentecostal, não digo que seja perfeita, que não tenha nada, mas é o melhor que temos. Então vamos continuar com isso. Só isso. Eles creem. Alguns deles podem não ter fé suficiente. Estou na mesma situação, sem fé suficiente para fazer todas as palavras se cumprirem, mas nunca ficarei no caminho de alguém que tenha fé suficiente para fazê-las se cumprir. Nunca me esconderei atrás da incredulidade, dizendo que não pode ser feito. Se o homem pode tomar a palavra de Deus e confirmá-la com o poder de Deus, eu digo, glória a Deus, glória a Deus, ficar pela fé na terra da mesa do céu. Sim, certamente ficarei com isso. Eles só ficam um pouquinho para se encaixar com o seu credo, mas o servo de Deus tem o sinal dele. Amém. No Antigo Testamento havia um homem, quando alguns não sabiam assinar seu nome, então eles tinham um selo e era um sinal. Eles selavam assim, estava terminado. Um selo é um trabalho terminado. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. É um selamento, uma obra terminada, de que Deus viu você, reconheceu sua fé, que você professou nele, derramou o Espírito Santo e o selou até o dia da sua redenção. É um sinal de que Deus lhe deu o Espírito Santo. Isso mesmo, confirmou a fé que você tinha dentro de você. E está dando confirmação disso, dando-lhe o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, estes sinais seguirão aos que creem. Exato. Se ele negar, este homem que está andando por aí dizendo, agora não deem ouvidos a essas pessoas. Você foi a um tabernáculo a outra noite? Sim, Bem, nós pertencemos a tal e tal. Eles não passam de um bando de gente sem valor. Sabiam que Paulo disse a Agripa, no caminho que é chamado heresia, esse é o caminho em que adoram o Deus de nossos pais. Sabem o que é heresia? Sim.
isso mesmo. Não disseram a Jesus, agora sabemos que estás doido. Doido significa louco, estão vendo? Um caminho que parece loucura, porque você passou da morte para a vida. Você não é mais do mundo, mas foi separado do mundo. E portanto, sua mente é espiritual. E você pensa nas coisas de cima e não nas coisas que acontecem aqui na terra. Suas atenções estão nas coisas que são de cima. Agora, se esta pessoa nega que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, agora nota, vocês os ouvirão dizer, ele é o mesmo. Ele é o mesmo? Ele é o mesmo? Bem, dizem, ele é o mesmo de certo modo. De que modo? Estão vendo? De que modo? Bem, eu creio que ele ainda salva. Estão vendo? Enquanto a cura, não, ele não faz isso. Agora, quando ele esteve aqui na terra, disseram, ele pode curar, mas não pode salvar. Agora dizem, ele pode salvar, mas não pode curar. Veja, é só o diabo tomando partidos opostos. Mas se ele é Jesus Cristo de fato, ungido, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é você que faz milagres. Não, querem dizer, deixe-me eu fazer isso. Agora, Deus nunca disse para eu fazer. Ele já fez. A única coisa que ele cabe fazer é tomar a palavra dele e me apegar a ela, e ele fará acontecer. Isso mesmo, exatamente. Não é você, é o Deus que está em você. Como Jesus disse, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz a obra. Na verdade, vos digo que o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer o Pai. Isso, o Filho o faz igualmente. Ele observava primeiro, para ter uma visão, o que o Pai lhe dizia. São João, creio eu, 5,19, você lerá isso. 5,19, sim, se ler, ele disse, o que o Pai lhe mostra para fazer isso, também faço. Agora, vemos então que se ele nega, dizendo que Jesus Cristo não é o mesmo, só há uma coisa que ele não pode ser, em que ele pode ser diferente, que é num corpo físico, corporal, entendem? Agora, no corpo físico, corporal, Deus ressuscitou esse da sepultura ao terceiro dia, e está sentado à destra da sua majestade nas alturas, no seu trono. Jesus venceu, ocupou o trono de Deus. Nós, os que nascemos, nos sentaremos com ele em seu trono. Amém. Pois seu trono é o trono de Davi, onde ele reinará aqui na terra. E agora, à destra de Deus, à destra de seu poder e majestade, Jesus reina. Agora, lá, ele é o sumo sacerdote para fazer intercessão sobre nossa confusão, quando aceitamos sua palavra, cremos nela no coração, a recebemos aí, e não nos retratamos, mas cremos exatamente o que vai acontecer. A verdadeira descendência de Abraão ficará firme nessa palavra. Não importa quanto tempo leve, ele fará com que aconteça. Não há oscilação nela, em parte alguma. Ele fará com que aconteça. Isso mesmo. Agora, um fingido dirá, não é assim. Então, enquanto eles negam esta comissão, isso mostra que eles não podem demonstrar a eles que a comissão deles está selada. Eles não podem demonstrar, porque negam. Como um oficial, eu diria, bem, aqui sou agente dos Estados Unidos. Sei que sou agente e aqui está uma lei que diz que um oficial deve levar esta credencial selada com o selo dos Estados Unidos. Você diz, bem, isso foi para um tempo que já passou, não precisamos disso hoje. Ele é um fingido, é só isso, ele não está certo, ele não é comissionado, ele não é enviado. E qualquer pessoa que negue, dizendo que Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, eternamente, qualquer pessoa que negue que estes sinais seguirão os que crerem, está tentando se safar com algum tipo de documento de ordenação sem o selo da comissão. Exatamente. Certamente que é a verdade. Não pode ter sido enviado por Deus, pois está negando o próprio selo. Isso. A própria confirmação da comissão que ele deveria ter.
Se um oficial dissesse, você não precisa ter esse selo, você mesmo tem. Aqui está, no livro que diz que você deve ter esse selo. Aqui está nas leis dos Estados Unidos. Diz que um agente deve portar este selo. Se ele não tem esse selo, de fato, ele não é agente. Não o receba, pois ele não é agente. Porque a lei do livro diz que ele deve portar esse selo. Jesus disse: estes sinais os seguirão. Os seguirão. Não deveriam, talvez, alguns deles seguirão. Disse: eles seguirão aos que creem. Essa é a confirmação da comissão de que eles foram enviados. Amém. Gosto disso. Faz-me bem saber disso. Sim, Senhor. Assim sei que essa é a comissão que vem ao meu coração. O selo do Espírito Santo. É isso mesmo. Eu sei, todo crente que realmente é crente, ele vê um homem que nega essa eficácia dela. A Bíblia diz que nos últimos dias teriam uma aparência de piedade e negariam a eficácia dela. Destes, afasta-te, não receba isso de modo algum, certo? Terão grandes igrejas e boas denominações e grande esplendor e grande beleza e tal. Olha, aqui, a outra noite, aqui em Phoenix, um banho dessas mocinhos lá, dançando esse novo bugre, seja lá como chamam isso, e ficaram tão alucinados no espírito disso, que saíram nas ruas. Os policiais tiveram de levá-los, tão influenciados sob o poder do diabo. Sim, e então isso é popular. Mas deixem que um homem dance no Espírito uma vez sob o poder do Espírito Santo. Isso mesmo, é isso. Os sinais de Deus seguirão aos que creem. Sim. Não pode dizer que é enviado por Deus e então negar sua comissão. Notemos alguns dos que Deus enviou para ver se ele sempre identificou seus crentes. Agora veja, comemos Moisés. Moisés tinha um chamado na vida, isso é verdade, mas não tinha sido enviado. Ele pensou que tinha sido enviado e vejam como fracassou. Mas quando Deus o enviou da sarça ardente, quando ele esteve na presença do seminário de Faraó, ele saiu com suas credenciais. Não funcionou. Deus não a reconheceu. Vejam, ele foi lá e matou um homem sem ser comissionado a fazer e teve de fugir do Egito. E ele foi lá e afogou todo o exército egípcio com a comissão para fazê-lo e nada foi dito sobre isso. Essa é a diferença. Matou um homem e teve de fugir. Oh, que condição ruim ele estava, porque o fez sem comissão. Mas ele foi lá com uma comissão e afogou todo o exército. Conseguiu glória a Deus por ele. Estão vendo? Como Deus faz as pessoas agirem de forma ridícula. Aquele ancião, agora dignificado, saiu de lá com todos os tipos de diplomas universitários, mas, ele não pensaria nisso aqui com 80 anos. E na manhã seguinte, lá vai ele em direção ao Egito, com sua esposa montada numa mula, com o filho no quadril, indo junto, com a barba comprida, esvoaçando assim, e uma vara torta na mão. Onde vai Moisés? Estou indo ao Egito para conquistar. Mas não deu um homem só. Porque a questão é que ele não fez. Certo? Como um homem indo conquistar toda a Rússia. O que foi? Ele fugiu. Quando era o oficial de alto tapete, o oficial mais graduado que havia depois do faraó do Egito. Ele fugiu do Egito porque não tinha comissão para libertar os filhos de Israel. Mas então ele voltou como um homem contra tudo aquilo com a comissão e o fez. Porque ele tinha uma comissão, ele tinha uma confirmação dela. Ele podia provar que Deus o havia enviado. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Tão feliz com a porção? Amém. Vocês creem nisso de todo o coração? Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Amém. Amém. Vamos cantar um louvor?
Graças a Deus. Graças a Deus, irmão José ajuda nós, né? Pegar um sol, irmão. Aleluia. 168, se eu não estou enganado. Eu creio que ele é o curador, mas eu creio de todo o coração. Amém. Jesus Cristo hoje ainda é o mesmo, sua cura depende de crer. Ele está com suas mãos estendidas, Ele é Deus de grande poder. No passado curou muita gente, no presente também vai curar. A coluna de fogo está aqui no momento exato, ela vai operar. A coluna de fogo está aqui no momento exato, ela vai operar. Este poder é poder de ressurreição, que faz o mundo falar e o cego enxergar e com perfeição. Lá perto do tanque de Betesda, o paralítico ali esperava. Quando o anjo a água movia, em sua frente outro mergulhava. Mas quando Cristo ali chegou, do paralítico ele se compadeceu. Jesus disse para ele andar, e ele andou na frente dos judeus. Jesus disse para ele andar, e ele andou na frente dos judeus. Este poder é poder de ressurreição, que faz o mundo falar e o cego enxergar e com perfeição. Jesus passava por Jericó e um cego se pôs a gritar, porque ele bem sabia que Jesus tem poder para curar. A sua fé era tanta e alguns queriam interromper. Jesus disse: tua fé te salvou, e naquela hora ele passou a ver. Jesus disse: tua fé te salvou, e naquela hora ele passou a ver. Este poder é poder de ressurreição, que faz o mundo falar e o cego enxergar e com perfeição. Este poder é poder de ressurreição, que faz o mundo falar e o cego enxergar e com perfeição. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele está com esse pequenino noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E nós vamos avançando. Enquanto o povo critica, fala, né? Nós estamos aí numa heresia e é o caminho que nós estamos servindo ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus tenha, ajude a cada um, né? Que não tem essa visão
ainda que não consegue, né, ouvir essa voz, que possa vir, né, e se ajuntar conosco e ouvir a voz do Espírito Santo através do profeta. Vamos orar a Deus, incline o rosto, feche os olhos, e se você tem uma necessidade, faça conhecido, levantando tua mão. Deus conhece o que vai por trás de cada coração. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Senhor, por tua palavra, por, Senhor Deus, ainda nesse tempo final, um tempo, Senhor, de escuridão no mundo, de incredulidade, ainda um pequenino povo que está crendo, Senhor, em tua palavra, está segurando ela, Senhor, com tudo que tem. Abençoa teus filhos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, muitas mãos se levantam agora, que o Senhor, Pai, possa, Pai, dar aquilo que teus filhos estão necessitando, segundo a fé de cada um, ó Pai. Como foi dito, Senhor, Pai, não é a fé do pastor, não é a fé de quem ora, Senhor, mas é a fé daquele que recebe, Senhor, aquele que crê, ó Pai. Por isso nós encomendamos cada vida a Ti, e unindo a fé agora, Senhor, com essa partícula da noiva aqui, Senhor, em Ponta Grossa, nós repreendemos toda a obra do mal, Senhor, todo o espírito das trevas, e aqui, Senhor, em minhas mãos ao livro, e nós encomendamos cada vida a Ti, ó Pai, que eles recebam a cura, a libertação, no nome de Jesus Cristo. Encomendamos cada vida a Ti, e é para a honra e glória do Teu nome. Também agora leva nós de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e misericórdia. Se houver uma manhã, Senhor, traga-nos de volta. Também, Pai, oramos pelo culto de ceia domingo. Ó Pai, abençoa nossas vidas, que nossos corações estejam, Senhor, consagrados, ó Pai, a Ti, e que viemos à fila da ceia com confiança que vamos tomar essa ceia para a vida, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos leve em paz e em segurança. Amém. Deus abençoe.